Olá, estamos aqui mais uma vez. Hoje eu gostaria de repetir o texto que nós utilizamos no domingo e falar para você de mais algumas impressões que eu tenho e que eu espero que acrescente muito a sua vida e que te faça pensar sobre a sua relação com Deus, sobre o discipulado, sobre as suas características, sobre o que te prende ao Senhor ou sobre o que te afasta. Então, vamos voltar lá, Marcos capítulo 1, verso 15. O Senhor Jesus Cristo se dirige a algumas pessoas e diz o seguinte: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando o Senhor fala isto, olha, o tempo é chegado, Ele está se referindo a Ele mesmo. Quando Ele então se apresenta como aquele que traz, é Ele que traz esse reino, é Ele que é o rei, e não só o rei deste reino, Ele é o rei legítimo, o único, não há outro. Por isso que quando ele então vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando então ele vai falar com os discípulos: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, porque é necessário negar, inclusive, esse outro reinado, porque se tem um rei que é legítimo, tem um que é ilegítimo. Se tem um rei que vai reinar soberanamente, tem alguém que não está reinando adequadamente. E quem é que pode ser essa pessoa que então pode estar ocupando este lugar que é só do Senhor? Isso me fez pensar tanto sobre 1 Samuel capítulo 8, quando então o povo pede para o profeta que ele quer um rei. E Samuel, ele está velho, ele está já bastante cansado, então ele sente que é como se fosse com ele, porque ele é o profeta de Deus. Então ele está muito triste e ele vai falar isso para Deus, e o Senhor diz o seguinte para ele: olha, não fique pensando que as pessoas estão te rejeitando como um profeta, mas eles estão me rejeitando, porque se era Deus que orientava aquele povo, se era o Senhor que dava todas as orientações àquele povo, ele dava o melhor, mas me parece que o povo não quer. O povo quer se parecer com os outros povos, o povo quer ficar mais independente. Então quem é que está reinando, né? Começa um novo rei e aí Deus fala assim: olha, inclusive eu gostaria que você explicasse para eles o resultado disso, porque ter um outro rei significa seguir o padrão deste outro rei e as exigências que esse outro rei traria sobre a vida do povo de Israel. E aí então Deus falou assim: olha, então conte para eles o que significa. E aí então ele começa a falar assim: olha, o rei vai exigir impostos, o rei vai exigir que vocês trabalhem para ele. O rei vai exigir que a plantação de vocês tirem um percentual dessa plantação. O rei vai exigir que as filhas de vocês trabalhem para eles de várias formas. Ele vai tomar coisas de vocês. Ou seja, vai parecer que vocês são como que escravos. E quando ele está falando sobre isso, nós estamos vendo novamente, o povo rejeita o próprio Deus, rejeita o reinado de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo vem, ele diz o seguinte: eu trago esse novo reino, esse novo reino está próximo a você, sou eu mesmo. Mas é importante que você pense sobre isso, porque se eu sou o rei legítimo, tem alguém reinando aí que não é o dono, né? Que não é a pessoa certa. E para que a gente possa compreender isso, então, se o Senhor Jesus Cristo não está reinando até agora, quem é que está reinando? E quando a gente olha para o povo de Israel, a gente percebe o seguinte, que eles não queriam mais que Deus estivesse os conduzindo. Talvez não quisessem mais as orientações de Deus, talvez não quisessem mais as direções de Deus, e vencer com Deus, inclusive, mas se parecer com os outros povos. E como é que os outros povos faziam? Eles faziam o que lhes coubesse, o que achasse que era melhor.
Eles faziam de acordo com as pretensões dos seus corações, com os desejos do seu coração. Então, novamente eu pergunto, quem é que está reinando? Se Jesus é o rei legítimo. E pensando em nós hoje, se nós então não queremos o reinado dele, então nós queremos o reinado de quem? Né? Quem é que está reinando de fato? E aí eu fico pensando o seguinte, que nós que temos um ego centrado, né? Tudo em nosso favor, tudo do jeito como a gente quer. E quando a gente pensa no primeiro Adão, né? Por que ele escolhe desobedecer a Deus, sendo que ele ia perder tudo? Né? Então ele escolhe desobedecer a Deus, e porque isso significava que ele seria independente. E talvez nós queiramos essa independência como se nós não pudéssemos tê-la com o Senhor, porque nós queremos fazer as coisas conforme a nossa vontade, nós queremos que tudo seja conforme a gente quer, os nossos desejos, tudo tem que ser para nós. Tudo tem que ser para nós, e todas as pessoas também têm que fazer as coisas para nós, todos os objetos têm que ser relacionados a nós. Então, esta questão de que talvez a nossa maior briga não é que Deus reine, mas que a gente deixe de reinar. E aí, então, nós precisamos pensar o seguinte, hoje, o que nós podemos fazer? Se chegou o tempo, e ele chegou através de Jesus, se o reino de Deus está acessível a nós, e esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo, né? É momento então da gente mudar não só as nossas mentes, mas também as nossas atitudes, porque a nossa mente a gente falou da semana passada. Então hoje eu quero pensar o seguinte, que é importante que você primeiro pense que se o Senhor é o rei legítimo, quem é que está reinando no lugar dele quando ele não está? E se isso estiver acontecendo, é momento então de nós fazermos uma oração então mudando isso, uma oração em consagração e dizendo ao Senhor que nós reconhecemos o seu reinado nas nossas vidas e que nós reconhecemos que até ontem, por exemplo, quem estava reinando éramos nós. E que não está dando certo, nem todas as coisas dão certo, e que embora a gente tenha muita coisa que a gente queira, de fato nós não estamos completos, porque nós só estaremos completos, então quando nós estivermos à imagem do Senhor Jesus Cristo, e para que isso aconteça, é importante que Ele reine, e reine dentro de mim, dentro de você. Portanto, que a minha oração, que a sua oração seja de que nós passemos a reconhecer que nós estamos reinando de forma ilegítima e que a partir de agora, a partir desse momento, nós queremos que o Senhor Jesus Cristo reine, porque Ele é o Rei legítimo. Que venha o reino do Senhor, que seja feita a vontade dEle, aqui na terra, aqui em mim, aqui em você, assim como é feita no céu. E que nós possamos dizer amém.